Bem-vindos a mais uma conversa. Hoje, aquela pergunta, né? Que fica na cabeça de todo mundo. O que acontece exatamente logo depois que a gente morre? Pois é a grande questão. Será que tudo simplesmente apaga? Um sono? Ou tem algo mais? Exato. E para explorar isso, a gente tem aqui um material bem legal do curso bíblico online. São vídeos, artigos Aham. que mergulham fundo nas interpretações da Bíblia sobre a alma, ressurreição, a volta de Cristo e até desvendam um pouco o que seria o tal do inferno nos textos originais. Isso. A ideia aqui é tentar entender a visão que essas fontes específicas apresentam, né? Com base na leitura que fazem da Bíblia. Perfeito. Então, vamos começar pelo básico que esse material levanta. A alma, ela dorme quando morremos, esperando alguma coisa, ou ela sai do corpo e continua consciente? O que essas fontes dizem? Olha, o material que a gente analisou argumenta bem forte a favor da segunda opção. A ideia é que a alma se separa sim do corpo na morte física. E o ponto principal é que ela permaneceria consciente. Consciente. E eles baseiam isso em quê, exatamente? Bom, eles citam várias passagens, né? Por exemplo, lá em Gênesis 35, quando Raquel está morrendo, o texto diz que a alma dela estava saindo se lhe. Saindo. É. E tem também 1 Reis 17, a história de Elias orando para o frio da viúva. Ele pede para a alma do menino tornar a entrar nele. Sugere uma separação e um retorno. Interessante esses exemplos do Antigo Testamento. E no Novo, essa linha continua? Continua, sim. As fontes apontam, por exemplo, para Jesus e Estevão, que no momento da morte entregam seus espíritos a Deus. Parece indicar uma continuidade consciente. Certo. E um ponto que eles destacam muito é a parábola ou história do rico e Lázaro em Lucas 16. Ali, depois de mortos, os dois estão super conscientes. Ah, sim. Eles conversam, né? No tal do Hades ou show. Exatamente. E tem mais. A promessa de Jesus para o ladrão na cruz, em Lucas 23. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje? Isso. As fontes interpretam esse hoje como indo imediatamente e consciente para a parte de consolo desse lugar intermediário, o Hades. E até em Apocalipse 6, falam das almas dos mártires que morreram e estão lá, clamando, bem conscientes. Tá, entendi os argumentos para consciência. Mas e as passagens que falam em dormir? Tipo, Jesus falando que Lázaro dorme em João 11. Como é que eles explicam isso? Boa pergunta. O material explica que dormir, nesses casos, seria um eufemismo. Uma figura de linguagem. Um eufemismo para quê? Para a morte do corpo físico. Não significaria que a alma está inconsciente, apagada. Seria mais uma metáfora para indicar que o corpo está em repouso, na sepultura. Ah, tipo, aguardando. Isso, aguardando a ressurreição corporal que é prometida. A alma estaria consciente no Hades Sheol, mas o corpo dorme esperando ser acordado na ressurreição. Entendi. Faz sentido essa leitura. Então, a alma ficaria consciente e esperando. Mas esperando onde, né? Aí entra outra questão que as fontes exploram e que sempre gera confusão. A palavra inferno. Exato. E aqui tem um ponto que as fontes acham crucial esclarecer. Que é? A tradução única inferno, que a gente usa em português, para 3 palavras gregas bem distintas no texto original. Isso causa uma confusão danada. 3 palavras diferentes? Quais são? A primeira é Hades, no grego, ou Sheol, no hebraico. Segundo as fontes, é fundamental entender que isso não é o inferno de fogo final. Seria um mundo dos mortos. O mundo dos mortos. Isso, um estado intermediário para onde iriam todas as almas depois da morte, pelo menos antes da ressurreição de Cristo. E a história de Lucas 16 até sugere que lá dentro poderia ter divisões, né? Uma parte de consolo, tipo o seio de Abraão, e outra de tormento. Certo. Hades ou Sheol seria esse lugar intermediário, então. Não o destino final. Quais as outras palavras? Tem o Tártaro. Esse aparece bem pouco, só em 2 Pedro 2,4. As fontes dizem que seria uma prisão específica para certos anjos que caíram, não um lugar para seres humanos em geral. Ok, anjos caídos. E a terceira? E aí sim tem a Geena. Essa é a palavra que Jesus usava mais quando falava do lago de fogo, do lugar de punição final eterna. Geena, lago de fogo. Isso.
E segundo o Apocalipse, esse lugar, a Geena, ainda estaria vazio, estaria sendo preparado para o julgamento final. Não é onde as almas estão agora. Nossa, essa distinção é realmente importante. Muda tudo. Então, quando Jesus fala em Mateus 16 sobre as portas do inferno não prevalecerem contra a igreja, Exatamente. As fontes argumentam que ali Jesus estava falando das portas do Hades, do mundo dos mortos. A promessa seria que a morte, o Hades, não conseguiria segurar para sempre os seguidores dele. por causa da ressurreição dele. E isso, a ressurreição dele venceria o poder da morte e garantiria a nossa ressurreição também. Não teria a ver com a Geena, o lago de fogo. Faz muito mais sentido assim. E isso conecta direto com a ressurreição e a volta de Cristo, né? Tem uma passagem em 1 Tessalonicenses 4 que diz que Deus vai trazer juntamente em sua companhia os que dormem em Jesus. Como as fontes leem isso? Os mortos vêm do céu com Cristo. Então a interpretação que o material apresenta é um pouco diferente. Não seria que as almas descem do céu com Cristo já glorificadas ou algo assim? Não. A ênfase, segundo eles, estaria em Deus ressuscitar essas pessoas dentre os mortos naquele momento, por ocasião da vinda de Cristo, para então ressuscitados se unirem a Ele. Ah, entendi. O trazer seria mais no sentido de trazer de volta à vida, ressuscitar para o encontro. Exatamente. E isso se alinha com a sequência que o próprio Paulo descreve logo depois, né? Sim, sim. Em 1 Tessalonicenses 4 mesmo, como essa sequência que as fontes destacam. E o som da trombeta, aí os que morreram crendo em Cristo ressuscitam primeiro, já com corpos transformados glorificados. Certo. Os mortos primeiro. Logo depois, os crentes que ainda estiverem vivos naquele momento são transformados também. E aí, todos juntos, ressuscitados e transformados, são arrebatados, levados para encontrar o Senhor nos ares. Entendi a sequência. Agora, tem uma passagem que sempre me intrigou, lá em Apocalipse 1:7. Diz que todo olho verá, até quantos o traspassaram. Como alguém que morreu há tanto tempo, como os que o traspassaram, poderiam vê-lo vindo nas nuvens? As fontes comentam isso? Comentam sim. Uma das fontes levanta uma possibilidade bem específica para isso. Qual? A ideia que eles propõem é que no momento exato da vinda de Cristo e da ressurreição dos justos, quando o Hades, figurativamente, se abre para liberar os santos, Certo. até mesmo os ímpios que continuam lá dentro do Hades, incluindo, hipoteticamente, aqueles que participaram da crucificação, teriam uma visão forçada da glória de Cristo. Uma visão de dentro do Hades. Isso, como que testemunhando de lá mesmo a vinda gloriosa dele e a ressurreição dos justos. É uma interpretação, claro. Uau! É uma imagem forte. Ok, então, para a gente resumir a visão geral que esse material do curso bíblico online apresenta. Depois da morte física, a alma não se apagaria, não dormiria. Não na visão deles. Permaneceria consciente. Certo. Consciente no Hades ou Sheol, que seria esse estado intermediário, talvez com divisões internas, Exato. Esperando a ressurreição do corpo, que aconteceria só na volta de Cristo. E só depois disso tudo viria o julgamento final, que aí sim definiria o destino eterno. Ou vida eterna com Deus, ou a Geena, o lago de fogo. Essa é a linha geral de interpretação que as fontes buscarão construir, sabe? Com essa ênfase na consciência contínua e nesse período de espera intermediário antes do estado final. Perfeito. O que, claro, nos leva a pensar, né? Se a gente considera essa perspectiva de uma alma consciente, num lugar intermediário, esperando, como isso muda a forma como a gente talvez encare a vida, a própria morte, a fé? Boa pergunta. Que diferença isso faz em comparação com outras visões, tipo a ideia de que tudo acaba com a morte, ou que a alma dorme até o fim dos tempos, ou até mesmo a ideia de que o julgamento é imediato e já vamos direto para o céu ou inferno final assim que morremos? Pois é algo que mexe com a nossa perspectiva sobre urgência, sobre esperança, sobre o que significa estar com Cristo após a morte, mas antes da ressurreição. Exatamente. Fica aí a reflexão para quem nos ouve. O que essa visão de um estado intermediário consciente muda para você? Vale a pena pensar nisso.